Muito bem, pessoal. Chegamos aqui em mais uma aula do nosso curso Gramática em Cáptica. Então vamos continuar trabalhando sobre o tema dos verbos. Então vamos lá, né? Então, como vocês já podem ver, trabalhamos algumas temáticas bem interessantes, que foram as temáticas do substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral. Estamos aqui trabalhando o tema do verbo, né? Então, o verbo, como a gente já pode perceber, assim como o substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, ele sofre flexão, ou seja, podemos ver gênero, número e grau nos verbos. Entenda o verbo sempre, quando a gente for fazer análise sintática, a gente for estudar as funções de uma análise sintática, as funções que cada palavra exerce numa frase, numa oração, a gente vai perceber que, por exemplo, para a gente achar o sujeito de uma frase, de uma oração, é sempre importante a gente prestar atenção no verbo. E o verbo sempre vai acabar indicando o sujeito. Por quê? Porque muitas das vezes o verbo é indicação. O verbo é indicação. Então isso é bem importante, bem importante. Então vamos lá. Falamos aí, né, da minha teoria gnoseológica. Gnoseologia, para quem não sabe, justamente a teoria do conhecimento de um modo geral. Ah, Anderson, eu vi alguém lá no YouTube, li alguma coisa dizendo que teoria do conhecimento é o mesmo que epistemologia. Não. Gnoseologia é um termo que abarca todas as formas de conhecer. Epistemologia é um lado da gnoseologia. E eu produzi aí, no idioma do português, claro, né? Um sistema de filosofia, que eu batizei de filosofia quadrante. E lá tem um esquema da teoria do conhecimento bem robusto. Tem um livro que eu escrevi, Zigue Zague Epistemológico, onde eu trabalho esses assuntos. E eu trabalhei de modo bem resumido, eu trouxe aqui em uma das aulas essa ideia da gnoseologia e a sua dimensão tripartídica do conhecimento, crescimento e relacionamento. Que quando a gente olha lá para o quadrante, né, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, conhecer a realidade e o outro, a gente tem que abordar a teoria do conhecimento, ou seja, a gnoseologia. E a gnoseologia abarca tanto a epistemologia, ou seja, o lado mais científico, né, o conhecimento científico, quanto a gnoeologia, que é o conhecimento que os gregos, os pré-socráticos, chamavam de doxa. Doxa, traduzido para o nosso idioma, é o mesmo que opinião. Opinião, senso comum. Então, essa teoria que eu apresentei sobre a gnoseologia é bem interessante porque ela ajuda a percebermos os verbos. Isso é bem interessante, ajuda a gente a perceber os verbos, né? Então, se você esqueceu, volte às aulas. Eu não me recordo qual aula foi. Se eu não me engano, foi a sétima ou oitava, não me recordo. Onde eu trabalho a teoria da gnoseologia e ajuda a gente a ter uma compreensão bem interessante sobre os verbos, né? E como eu já falei, vou repetir nessa aula. Veja que é sempre interessante a gente estar sempre martelando para o aluno poder memorizar, né? Então, o verbo sempre indica ação ou estado temporal no referente. Lembra do referente? Signo, significado referente, referente à realidade externa. Há um filósofo chamado Mário Ferreira dos Santos, o maior filósofo que o Brasil já teve, indiscutivelmente, e ele tem uma teoria bem interessante onde ele trabalha na temática ontológica. O que é ontologia? Isso é estudo do ser. Veja, a partir da perspectiva cristã, Deus criou o mundo, Deus criou a realidade com leis estruturando essas coisas. Como as leis? Lembra, provavelmente você já ouviu falar sobre a teoria da caverna de Platão, né? Há muitas interpretações errôneas dessa teoria de Platão, mas a interpretação correta é a interpretação filosófica. Veja, quando os prisioneiros estão lá na caverna olhando para o mundo das sombras, né? Eles estão observando a estrutura naquilo que é, porém eles não estão indo à essência daquilo que é. Então, o que se precisa para eles perceberem a essência daquilo que é?
Eles precisou sair da caverna. Ou algum indivíduo, um sujeito, um infeliz, não sei como, ele se desprendeu da corrente, né? Das amarras e saiu da caverna e foi ao mundo das ideias. Mas, segundo Platão, na sua teoria cavernosa, um dos indivíduos se desprende das algemas e sai, né, fora da caverna. A simbologia que é bem interessante. Veja, quando eu olho para o mundo referente, para o mundo que assume forma fora aí, o que eu percebo? Eu percebo as coisas, né? Só que eu não percebo as leis que estruturam essas coisas. O que se precisa? Se precisa de filósofos, em especial de metafísicos, que capte essas leis criacionais, leis criadas pelo Deus Trino, não é isso? Então, o papel do filósofo é sair da caverna e ir ao mundo das ideias. Aquele cara lá de Platão que saiu lá da caverna e foi até o mundo das ideias, saiu do mundo das formas e foi até o mundo das ideias, esse cara é o filósofo. Ele é o filósofo. Porque o filósofo busca as essências para além do mundo das sombras. Isto é, o filósofo busca as essências para além do mundo das formas. E o que é forma? É aquilo que a gente está percebendo o tempo todo. Entende? Então, quando a gente olha para o referente, a gente tem que perceber isso. Existe lá o mundo das formas, aquilo que Platão vai chamar de mundo das sombras, né? Mas não existe somente isso, existe também uma dimensão de essência, ou seja, leis que estruturam essas formas. Então, por exemplo, quando eu pego, vou pegar aqui qualquer coisa. Quando eu pego essa caneta possui uma forma, não é isso? O que o filósofo faz? O filósofo tem que sair da caverna das formas e ir até o mundo das essências, o que muitos chamam, né, o mundo das ideias, e perceber as leis que estruturam essa forma primeira. Veja, eu posso perceber essa caneta como uma dimensão numérica, uma lei espacial, uma lei do movimento, uma lei histórica e várias leis que estruturam essas coisas. Essa coisa só pode existir porque Deus criou leis por trás dessas coisas. Então isso é muito, muito importante. Fiz esse rodeio todo por quê? Porque você tem que lembrar do referente. E quando você observa o que é referente, você percebe não só aquilo que nós, o ser humano, está percebendo aí no mundo sensível, né, o mundo das formas, mas perceber que existe toda uma estruturação no referente. Inclusive a dimensão linguística. A dimensão linguística é uma lei que estrutura o mundo das coisas. É impossível você, como um ser racional, Deus lhe deu um aparelho cognitivo racional para pensar, mas Anderson, eu sou analfabeto, eu não sei ler direito, eu não sei interpretar. Mesmo assim, você tem um aparelho cognitivo e por mais inculto que um ser humano possa ser, ele ainda é um animal racional, ele está acima de todos os outros animais. Por mais, vou usar uma expressão aqui bem chula, por mais burro que uma pessoa possa ser, essa pessoa está acima intelectivamente de um cachorro, de um gato, de uma cobra, de um leão. Por quê? Porque ele pensa racionalmente. E por que ele consegue pensar racionalmente? Porque ele tem consciência quadrantizante. Como assim consciência quadrante? Ele tem consciência de seus absolutos ou do seu absoluto. Ele tem consciência da sua dimensão interiorizada, ou seja, o autoconhecimento. Ou seja, esse indivíduo se conhece. Ele tem consciência da sua realidade, ou seja, o mundo das formas. Ele tem consciência do seu semelhante, do outro. Lembra de Jesus? Ame ao próximo como a ti mesmo. Veja, nessa frase a gente sempre presta atenção no outro, né? Ame ao próximo, ame o outro. Mas veja que Jesus não excluiu o eu, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. O que é que isso indica para a gente? Indica que existe uma estrutura de autoconhecimento. Coisa que foi percebida de modo epistemológico, teorético, científico, né? Vamos usar essas expressões, por Sócrates.
Sócrates foi um dos primeiros, ou se não o primeiro, a trabalhar, claro, na tradição ocidental, né? Trabalhar essa temática do autoconhecimento, que é muito importante, muito importante. Então, quando você observar verbo e toda a sua conjugação, preste atenção no referente. Novamente, signo, a letra em si mesma, significado dessa letra em si mesma e referente. Quando você ver e ler uma placa, cuidado, cão perigoso, a verbalização daquilo não causa nenhum perigo. Quando você lê numa casa uma placa, cuidado, cão perigoso, o que você faz? Você vai ver o signo cuidado e você vai ver o signo cão. O que você vai buscar? Você vai buscar ficar preso na palavra em si mesma? Não, você vai buscar o quê? Você vai buscar o referente aí, ó. É isso que você vai buscar. Você vai buscar o referente. Novamente, você vai buscar o referente. Tá vendo aí a seta? Então sempre presta atenção nisso. É o referente. Você vai usar a sua consciência ao ler aquela placa, ao ler aquela frase, e você vai imaginar o cão bravo que pode morder a sua perna, arrancar um membro seu. E você vai prestar atenção no cuidado. Ou seja, você provavelmente já vai observar a sua realidade externa de modo totalmente cuidadoso. Se aquela casa está próximo de você, o que você faz? Você já se afasta. Veja que ao usar as palavras, ou seja, signos, e mapear todo o significado, ao mapear o significado, você teve que usar o referente. Porque se você não tomar cuidado no referente, não a palavra em si mesma, ou a frase em si mesma, não tem impacto nenhum, mas o referente tem. Ou no referente, porque você está na realidade. Referente é sinônimo para realidade. Então você não vai chegar perto daquela casa. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado. Então preste sempre atenção nisso. Não esqueça disso. Eu não posso usar palavras ao léu. As palavras importam. Todas as palavras que usamos importam. E por elas importarem para nós e para o outro, temos que prestar atenção justamente na sua importabilidade. Como assim, Anderson? Que é o referente. Entendeste? Então, isso é muito importante. Muito importante. Então, trabalhamos aí o verbo, né? O verbo, ele possui toda a dimensão conjugativa no presente, ou seja, ação verbial que está acontecendo aqui agora. Aí tem os pretéritos, né? Trabalhei nos pretéritos perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Trabalhamos isso aí. Lembra do pretérito? Pretérito sempre relembre daquilo que eu falei na última aula. Lidar com pretérito é lidar com o passado. E o que aconteceu no referente, vamos voltar novamente, o que aconteceu no referente vai indicar se aquele pretérito é perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. Tá entendendo? Então é isso. Porque temos que prestar atenção na realidade. Porque é a realidade que indica. O grande erro dos professores de português é não ter essa percepção filosófica. Ou seja, não ter essa percepção da realidade. Os caras querem estudar, estudar também, né? Que eles estudam. Mas eles querem ensinar a gramática, o português, sem carne. Como assim sem carne? Sem a realidade, sem a coisa, ou seja, sem filosofia.
Os professores de português no Brasil são péssimos professores de português, e eu falo isso por conhecimento de causa, porque eu já fui um aluno, e todos os meus professores de português eram péssimos professores, porque ficava preso a um tecnicismo sem carne, sem o referência à realidade, aí perde. Então, os professores de português eles precisam do quê? Precisam de um senso filosófico. Porque quando eu tenho um senso filosófico e eu olho para a linguagem, eu dou referencial, eu dou carnalidade, eu dou coisificação para a linguagem. Não adianta nada eu estudar a gramática do português se aquilo não reverbera no referente. Não adianta de nada. Não adianta de nada. E veja, o português não é só para ser estudado para passar num concurso público, passar numa universidade, não. É para a vida inteira. É o grande erro no Brasil. O Brasil possui um espírito materialista. As pessoas só estão preocupadas aqui se vai dar dinheiro. Vou fazer isso. Dá dinheiro? Se não dá dinheiro, as pessoas... Por isso que o brasileiro é inculto. O brasileiro tem ódio ao conhecimento. O brasileiro odeia o conhecimento e odeia quem conhece. Veja, a inveja materiável é até palpável. Por quê? Porque o cara inveja o que tu tem e ele pode até conseguir. Ah, eu invejo a casa que você comprou. Eu estou invejando o carro que você comprou. Eu estou invejando a moto que você comprou. Eu estou invejando o filho que você teve. Eu estou invejando alguma coisa que você teve, materiável. Mas a inveja intelectual não possui essa dimensão de eu ir lá e tentar conquistar aquilo que eu estou invejando. Então a inveja intelectual é pior que a inveja material. Porque a inveja intelectual precisa de quê? Precisa de anos, tempos. Eu vejo muita gente falando, ah, você ensina filosofia com modo tão natural. Mas você não sabe quantos anos eu passei a fio. São 12 anos estudando filosofia. Provavelmente a minha vida inteira. Vai ser a minha vida toda estudando filosofia. Então, a inveja intelectual ela é pior que a inveja material. Aí o cabra não tem capacidade de ter aquilo que você tem intelectualmente. Ele te odeia. Ele começa a te desprezar. Aí o que ele faz? Ah, estudar pra quê? Ele não dá dinheiro. É o que eu mais ouço ao meu redor. Olha que eu não conheço muita gente. Vivo aqui em Vitória da Conquista. E é o que eu mais ouço. A primeira coisa que muitas pessoas chegam até mim e perguntam é se eu estou ganhando dinheiro. Veja, eu não sou hipócrita. Claro que a gente quer dinheiro. Dinheiro é importante. A gente vive em uma sociedade capitalista. Então precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro. A dimensão econômica é uma dimensão que foi criada por Deus. E nós exercemos uma relação sociável dentro de um aspecto econômico. Então estamos aí fazendo com que a realidade seja frutífera e a economia aparece aqui. Mas quando eu reduzo tudo à dimensão econômica, aí enfim, já era. O que temos? Idolatria. O que temos? Mamon. O que temos? O apóstolo Paulo dizendo que a raiz de todos os males está na adoração a Mamon. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro passa a ter uma elevação primordial, onde tudo precisa passar pelo dinheiro, inclusive a intelectualidade. Então, se você ouvir alguém dizendo, para que estudar isso? Isso vai dar dinheiro? Muito provavelmente esse indivíduo ele é um idólatra. Ele é um idólatra, ele idolatra o dinheiro. Ah, Anderson, mas eu conheço ele é cristão, ele é idólatra, precisa se converter, precisa se arrepender, ou precisa nascer de novo. O dinheiro, no campo intelectual, é uma consequência. E veja, leva tempo. A gente vive uma sociedade da, da hipermodernidade, onde as coisas têm que acontecer já. Não. Não é assim. Não é assim. Leva tempo. O campo intelectual,
o campo do conhecimento é um campo lento, um campo de solidão. Quantas e quantas vezes eu queria dialogar com alguém e não tive. Hoje eu tenho alguns amigos no campo intelectual, mas eu lembro, não tinha ninguém. No Brasil, isso se torna muito mais denso. A vida intelectual é uma vida de solidão. Ao mesmo tempo que estamos cercados por vozes, o campo intelectual é um campo de solidão. De solidão. Onde você está dialogando com os mortos. Goethe, grande nome da literatura alemã, né? Ele diz que o papel dos vivos é colocar sangue nas veias dos mortos. Meu papel é colocar sangue, digo, no campo da filosofia, que é o meu campo de atuação, né? Meu campo é a filosofia. Meu papel é colocar sangue nas veias dos grandes filósofos do Ocidente. É entender que esses grandes filósofos do Ocidente captaram verdades que veio de Deus, e justamente por eles captar essas verdades que veio de Deus, eu preciso manter essas verdades não só para o outro, mas para mim. Porque primeiro é eu tenho que me achar nessa realidade caótica. Ainda mais hoje, onde vozes estão o tempo todo tentando nos persuadir. Então, quando você olha, voltando aqui, né, abri praticamente um parênteses, fecho esse parênteses aqui. Quando a gente olha para o referente, a gente percebe ações. E voltando para cá, para o nosso campo, temos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que imperfeito. Eu já falei sobre isso. Vamos trabalhar agora uma esquemática dual. Vamos ainda continuar trabalhando aqui, claro, na dimensão do pretérito. As três formas, como a gente já viu, né? Veja, quando a gente olha para o pretérito, a gente vai perceber uma dualidade. Dualidade 2, né? Que é a dimensão simples e a dimensão composta. Exemplo, coloquei 3 exemplos aí. Pretérito mais que perfeito dentro de uma simplicidade. O que temos? Temos o princípio de formação. Vou ler aqui o slide para você ter o insight, pegar no ar aqui o que é esse pretérito mais que perfeito na dimensão de simplicidade. Pretérito mais que perfeito simples. 2 pontos. É formado a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito simples, eu vou repetir, é formado a partir da terceira pessoa do plural. Vamos voltar, terceira pessoa do plural. Por isso que é bom você memorizar isso aí. Qual é a terceira pessoa do plural? Eles, elas. Pegou? Vamos rodar novamente para o slide. Pretérito mais que perfeito. Retornando, pretérito mais perfeito é o quê? É um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra. Então, ou seja, uma dimensão preterista que aconteceu no passado em dualidades, onde eu verbalizo essa dualidade de uma vez só. Eu coloquei o exemplo aí, ó. Quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado. Então, houve um acontecido da polícia chegar, mas antes da polícia chegar, para acabar com a confusão já tinha passado. Entendeu? Então, quando eu verbalizo isso, dentro dessa dualidade, o que eu tenho? Eu tenho um pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito mais que perfeito é isso. Continuando. Pretérito mais que perfeito, dentro da dimensão simples, é formado a partir da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo. O que é o pretérito perfeito? O pretérito perfeito é a ação que aconteceu no passado referencial, que pode ser expressada agora.
Entendeu? Pegue aqui. Existe um dançar do pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Eles estão se correlacionando. A linguagem, gente, ela é dinâmica. É por isso que eu odeio muitos professores de português, porque eles estatizam, colocam como estático a linguagem. E além de colocar como estático, eles dissolvem a carne do referente. Eles ficam presos ao significado e ao signo e perde o referente. Aí os alunos é incutido dentro de uma pedagogia socioconstrutivista lá do Piaget, desde da educação infantil, esse socioconstrutivismo do Piaget, do Vygotsky, o que ele se torna? Um analfabeto funcional. Aí vai estudar português, estuda português sem o referente, sem a realidade, sem a carne da realidade, fica preso ao significado, isso torna uma meleca na mente do cara, aí o cara não vai conseguir avançar nos estudos, vai chegar na vida adulta, um analfabeto funcional, cheio de problemas cognitivos, não sabendo enfrentar a vida, não sabendo enfrentar os problemas, os sofrimentos, cai em depressão. Veja como isso é perigoso. Veja como isso é perigoso. Então entenda, a linguagem ela é dinâmica. Muitas vezes você vai estar lendo o texto, você não vai pegar tudo. Anderson, você está dando aula aqui, tá parecendo que você quando lê um texto, você domina. Não! Muitas vezes eu não sei, eu vou pegar lá o dicionário, vou pegar lá o livro de gramática, eu vou abrir. Eu estou lendo Machado de Assis o tempo todo, eu estou pegando o dicionário. O tempo todo. Porque ele usa palavras do nosso idioma, e nosso idioma é muito rico. Na minha opinião, dos idiomas oriundo do latim, o português é um dos mais ricos que tem. Cervantes, que seria como o Camões dos espanhóis, né? Ele disse que o idioma mais bonito que tem é o português. O português é um idioma extraordinário aqui. Nós não temos, e acredito que isso possa acontecer no futuro, né? Mas nós não temos um peso de impacto mundial. Mas o nosso idioma é excepcional. É um idioma extraordinário. É um idioma extraordinário. Então, esse idioma extraordinário, ele é dançante. Vamos usar aqui o argumento da filosofia quadrante. Ele é trinitatis. O que é trinitatis? É da trindade. Se é da trindade, é movimentante. O que a trindade é? É unidade e diversidade. É uma dança hipostática. Quando você olha para a trindade, você vê uma dança. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele dizia: eu só quereria em Deus se ele soubesse dançar. Na verdade, Nietzsche, você errou nessa frase. Se eu tivesse contato com Nietzsche, eu diria: não. Eu não creio em Deus porque ele tem a potência de. Ou seja, eu não passaria a crer em Deus se ele um dia, de modo potentivo, uma potência, né? Passasse a dançar. Não. Eu creio em Deus porque ele dança. Abrindo um parênteses novamente aqui. Certa feita perguntaram para Agostinho de Hipona: Agostinho, o que Deus fazia antes de criar tudo? Agostinho, percebendo que essa pergunta é bem capciosa, ele, de modo irônico, quase fazendo uma piada, né? Ele responde, criando o inferno para aqueles que fazem esse tipo de pergunta. Eu vou ser ousado aqui. Se chegasse para mim e perguntasse: Anderson, o que Deus fazia antes de estar criando? Ou antes de criar tudo, o que Deus fazia? Eu responderia assim: Deus estava dançando. Era uma dança pactual amorosa. O Pai estava amando o Filho e o Espírito no pacto amoroso eterno. O Filho estava amando o Pai e o Espírito estava amando o Filho e o Pai. Essa dança de pacto amoroso é uma completude. Ou seja,
Antes de Deus criar a terra, o universo, antes de haver o inferno, antes de haver o paraíso, antes de haver os anjos, os querubins, os serafins, antes de haver tudo, o que havia? Havia um amor. Que amor? O amor do pacto dançante da Trindade. Ou seja, Deus não precisaria de nada. Deus não precisa de você nem de mim. Você e eu, não, nada é o centro no coração de Deus. O centro no coração de Deus é um amor entre Ele mesmo. Porque Deus é uma comunidade. Deus é uma unidade, somos monoteístas, mas Ele é uma comunidade. Se Ele é uma comunidade, Ele não precisa porque Ele se autocompleta. Porque o pai já tem um filho. E o filho já tem um pai. E o espírito tem um pai e o filho. E vice-versa. É uma dança. É um pacto amoroso de eternidade. Vamos supor se Deus não criasse nada. Ele ainda seria autossatisfeito. Porque ele tem a si mesmo dentro dessa dança pactual amorosa. Então, eu não creio em Deus porque ele pode... Que Nietzsche ele usa essa expressão justamente para indicar uma dimensão social da Europa, de cientificismo, de morte de Deus. Mas, reinterpretando ele aqui, a questão é, eu não creio em Deus porque ele sabe dançar. É porque ele dança que eu creio em Deus. É porque a Trindade é uma Trindade dançante que eu creio nele. Isso é monérgico. É vertical. É de cima para baixo. Lembra do véu quando se rasgou? Não foi uma verticalidade de baixo para cima, foi de cima para baixo. Deus está sempre agindo de modo vertical e atuando na horizontalidade. Verticalidade. O pai matou o próprio filho. E a cruz, vista de cima para baixo, a espada dentro da guerra, indica justiça. Quando dois inimigos iam para a guerra, naquele tempo medieval, por exemplo, com espadas, no tempo medieval antigo, né? O que eles iriam fazer? Eles iriam fazer justiça. Então Deus fez justiça, matando o próprio filho, para poder trazer redenção para a humanidade. Então, nessa justiça, nessa espada, quando o pai olha para os seres caídos, ele não vê os seres caídos, ele vê o filho. O filho que ele julgou com justiça, com a espada cravada no Monte Gólgota. Isso é a Trindade. Isso é a dança. Então Deus está o tempo todo agindo de modo vertical, mas Deus não fica preso do lado de lá. Deus se revelou. E quando ele se revelou, saiu dessa verticalidade e atingiu uma horizontalidade, ou seja, o Filho se tornou carne. Ou seja, o Verbo se fez carne, como diz João, e habitou entre nós. O Verbo se tornou homem. Era Deus, é Deus, será Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Saiu de uma verticalidade e se horizontalizou-se. Isso é extraordinário. O que a gente percebe aqui? É uma dança da Trindade. E a realidade, aqui fechando parênteses, né? E a realidade que esse Deus criou também é dançante. Logo, quando a gente olha para o português, a gente deve olhar para o português com essa dinâmica trinitariana. Entendeu? Então, quantos minutos tem? Pretérito mais que perfeito simples, pretérito mais que perfeito composto no indicativo. Ou seja, já é autoexplicativo, né? Pretérito mais que perfeito no indicativo. O que significa isso? Quando o pretérito mais perfeito está no indicativo e ele assume a dimensão composta, temos um conjugar-se no pretérito perfeito e imperfeito. Então, eu posso usar conjugações verbiais tanto na perfeitabilidade pretérita quanto na imperfeitabilidade pretérita. Vamos novamente voltar ao pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? Aí, ó, refere-se a uma ação anterior
ao momento da fala, claro, né? Porque está no passado. E que no tempo passado a que pertence não foi finalizada. Não foi finalizada. Pegou aqui? Pretérito imperfeito é aquilo que aconteceu no passado, onde estou referindo agora, porém eu não terminei. Ontem eu estava tomando um banho, porém eu caí, me escorreguei no banheiro e parei de tomar banho, porque eu me machuquei. Ontem eu estava tomando banho, porém coloca uma finalidade. Entendeste? Pretérito imperfeito. Então, quando... Vou usar o exemplo aqui novamente, aqui, ó, do policial. Quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado. É composto aqui, não é isso? É composto. Só que quando eu digo quando a polícia chegou, o que que isso é? A polícia, ao chegar lá, deu fim à confusão? Não. Logo, é o quê? É um pretérito imperfeito. Quando a polícia chegou, a confusão já tinha parado. A confusão já tinha parado é o quê? É uma coisa que aconteceu no passado e teve todo o seu desenvolvimento. Ou seja, a confusão já tinha passado teve o começo, teve o meio e teve um fim. A polícia chegou, teve o seu começo, teve o seu meio, mas não teve o seu fim. Por que não teve o seu fim? Porque a confusão já tinha passado de outra forma, não pela forma pela qual a polícia iria fazer ao ir àquele local. Entendeu? Entendeu? Então, quando a gente observa aqui essa frase, quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado, isso é um pretérito perfeito, por quê? Porque é composto. E está acontecendo o que aqui? Está acontecendo aqui um indicativo. Quando a polícia chegou, eu estou indicando. Quando a polícia chegou. Isso é indicativo, não referente. A confusão já tinha passado. Eu estou indicando no referente ao verbalizar essa pequena fala, essa pequena frase. Então, o pretérito mais que perfeito possui indicação e ela pode sair da simplicidade. Da simplicidade. E dentro da sua dimensão de simplicidade, a gente pode ver aí o pretérito perfeito. O pretérito perfeito, você observa que é menos comum de se usar na dimensão da simplicidade, né? Mas o composto a gente usa o tempo todo. Presta atenção, o composto a gente usa o tempo todo. Composto no sentido de indicativo, não é isso? Então veja que é uma dança. Eu não posso isolar aquilo que o português chama de pretérito mais que perfeito dos outros. Porque é uma dança, é trinitariano. Pretérito mais que perfeito composto no subjuntivo. O que é isso? É o conjugar somente no pretérito imperfeito. Ou seja, quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado. Eu posso usar essa dimensão composta. Eu posso usar frases, né, da dimensão composta que aconteceu no passado, que não teve o quê? Que não teve finalidade, ou seja, que não foi finalizada. Podendo ter sido o quê? Interrompida. A polícia foi interrompida. Então, quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado. Então, a polícia iria exercer um papel, mas ela foi interrompida. Por quê? Porque quando chegou no local a confusão já tinha passado. Então, o pretérito mais que perfeito composto no subjuntivo lida apenas com a conjugação no pretérito perfeito. E o pretérito perfeito, como eu tinha dito, está lidando com aquilo que aconteceu no passado, mas não foi finalizado. E eu verbalizo isso no agora, aquilo que aconteceu no passado que não foi finalizado. Tá entendendo? Para você pegar isso aqui, você precisa da carne da realidade, do referente. Vamos lá.
Vou usar exemplos agora do pretérito mais que perfeito simples. Vou ler no slide, ó. Em sua formação simples, o pretérito mais que perfeito do indicativo, aí, ó, pretérito mais do perfeito do indicativo, pegou? Deixa eu pegar minha água aqui que eu estou com sede, minha garganta está só a benção. Vou abrir aqui minha garrafa. Então, pretérito mais que perfeito do indicativo é pouco usual na linguagem formal. Fato, como eu tinha falado, não foi isso? Que eu falei que o pretérito mais que perfeito não é tão usado na linguagem ordinária, na linguagem comum que a gente usou no dia a dia, sendo utilizada em textos poéticos. Eu coloquei um texto do Camões. Vamos ler esse texto e vamos perceber aí esse pretérito mais que perfeito simples. Lembra, pretérito perfeito tá lidando com o quê? A gente está estudando verbo. A gente está estudando aqui verbo. Então vamos ler esse soneto do maior autor da língua portuguesa, que é Luís Vaz de Camões. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mas servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. A gente não tem o costume de usar fora. Anderson fora. Quando você vê essa expressão, aqui está indicando um pretérito. Porque fora é o mesmo que fui. E quando se usa a expressão fora, eu estou usando no pretérito mais que perfeito. Tivera, servira. Então, o pretérito mais que perfeito na sua dimensão simples é muito usado em textos poéticos. Já pega isso aqui. Se você se interessar, por exemplo, e tem que se interessar, se você quer estudar português e virar um escritor, você precisa da leitura. Só estudar a gramática não adianta de nada. É em vão. E uma das coisas que você tem que fazer é ler poesia, literatura, ou seja, ficcionismo e poesia. Eu já falei isso, né? Eu vou repetir. Eu não tenho vontade de estudar gramática, mas eu tenho vontade de ler as obras de Graciliano Ramos. Eu tenho vontade de ler as obras de Machado de Assis. Eu tenho vontade de ler as obras de Lima Barreto. Eu tenho vontade de ler as poesias de Camões, os sonetos de Camões. Eu tenho vontade de ler os grandes autores da literatura portuguesa, os grandes poetas da literatura portuguesa. Mas eu tenho vontade de estudar gramática. Cara, 10. Você não vai dominar o tecnicismo da gramática, mas a sua forma de expressão, a sua forma de falar, a sua forma de escrever vai melhorar muito. Muito. Por que eu tô falando isso? Porque isso aconteceu comigo. Eu não tinha nenhum domínio do português, mas eu tinha uma boa escrita, tinha uma boa interpretação de texto. Por quê? Porque eu lia muito. Lia muito no começo. Claro, eu continuo lendo, né? Mas antes de dar início à minha formação, o que eu fui fazer? Eu fui ler. Então eu não tinha domínio do português, dos termos técnicos. Chegava para me perguntar, você fala o que é um substantivo. Eu não sabia dizer o que era um substantivo. Mas eu sabia interpretar. Eu compreendi o texto. De tanto ler, de tanto ler, de tanto ler. Eu aprendi a escrever. Então, às vezes, é mais importante você pegar e ter contato com a literatura, com os grandes nomes da poesia, do nosso idioma,
Às vezes é mais importante fazer isso do que parar pra ficar estudando português. Porque estudar esse português da escola só vai te dar base para você passar de ano, para você estudar para fazer um concurso. Depois esquece. Depois esquece. E é totalmente possível você usar o português para fazer isso, passar de ano, fazer um concurso, e levar o português para sua vida. Eu conheço gente concursada que passou em concurso que ele não sabe o que é verbo. Tu manda ele procurar o que é verbo no texto, ele não sabe. Ele conjuga os verbos erradamente. Mas ele passou no concurso. O que ele fez? Ele entrou no cursinho, se preparou e passou. Isso é totalmente possível. Mas o estudo, aquilo não faz parte da vida dele. Aí lembra novamente que eu falei? Por isso que eu falei disso no início. Ah, mas pelo menos ele tá lá ganhando um bom salário. Mas o cara se perdeu em si mesmo. Por que não ser as duas coisas? Por que não passar no concurso e trazer isso para sua vida, a vida de estudo? Por que ficar preso apenas a essa cultura materialista do brasileiro? Porque o ódio ao conhecimento e o amor a mamon. Por que não o amor ao conhecimento? Sim, vou querer ganhar dinheiro, vou querer passar no concurso, vou querer melhor de vida. 10. Eu não estou sendo contra isso. Eu estou sendo contra reduzir tudo a isso. Entende? Então, mais vale você amar ler Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do que pegar e ficar lendo gramática para passar de ano ou para passar no concurso. Apenas. Faça isso, faça. Mas faça o outro também. Coloque na sua vida como um todo. E, cara, eu vejo cristãos fazendo isso. Cristãos que amam o conhecimento. Odeiam o conhecimento, melhor dizendo, né? Oxalá se amasse o conhecimento, né? Mas odeiam. E o que é que a gente precisa, o cristão? Precisa da Bíblia. E a Bíblia é o quê? É um livro que precisa ser lido. Leitura. Eu preciso compreender o texto. Eu preciso interpretar o texto. Aí eu vejo um tanto de... Me perdoe a expressão, mas eu vejo um tanto de imbecil, de pseudos teólogos, o Brasil tá cheio disso, que o cara não domina nada do seu idioma e quer estudar grego. Não domina nada do seu idioma e quer estudar hebraico. Pelo amor de Deus. Se ele fizesse o dever de casa e estudar o português, seria 1000 vezes melhor. Veja, não é para me gabar, mas eu tenho uma compreensão boa do texto e muita gente acha que eu domino o grego, o hebraico. Não, é porque eu estudo português. Quando eu vou fazer um sermão, é raro eu lá pegar o original. Não sei se eu for dar uma aula, mas é raro eu lá pegar o original do grego, do hebraico e tentar reinterpretar e ver de modo profundo. Não. O que eu faço? Eu pego o meu dicionário de português, pego o meu livro de gramática, vou ler aquele texto, interpretar cada palavra e ver o significado e montar um sermão acima disso. Todos os meus sermões são assim. Eu não preciso ler grego, hebraico para ministrar. E muita gente pergunta, chega até mim e pergunta, mas Anderson, que texto profundo, como é que você chegou nele? Não, porque eu entendi o português. O cara entra no seminário, não sabe falar direito e quer estudar grego. Pelo amor de Deus. Vou aprender a falar inglês. Já adiantando, é um idioma que eu odeio, o inglês. Ah, se você odeia porque você não aprendeu. Não, não é isso. Aprendi o espanhol, aprendi o francês, pelo menos pra ler, né? E dar uma arranhada no francês. Tô aprendendo agora o italiano. Então,
Não tem como me chamar de monoglota. Mas, mas a galera também tem essa pira. Não, tem que aprender inglês, tem que aprender inglês. Bom, quer aprender inglês pra quê? Pra ler Shakespeare no original ou pra ir pra Disney? A galera quer aprender inglês pra ir pra Disney. Não tem a dimensão do intelecto. E uma coisa é você aprender a ler, outra coisa é falar. Eu fiz um curso com Rafael Falcon, que na minha opinião é um dos grandes intelectuais no Brasil. Ele fala isso. Aprender a ler um idioma é muito mais importante. Porque você, por exemplo, pegar uma obra, por exemplo, aprender italiano, tô aprendendo italiano. É muito mais importante eu aprender a ler, por exemplo, a Divina Comédia no original italiano do que aprender a falar o italiano em si. Estamos lidando com a educação. Aí o cara quer aprender inglês, sendo que ele primeiro tem que ter uma base, toda a formação do seu imaginário a partir dos idiomas latinos. Ou seja, depois que ele tem um certo domínio, claro que não vai ser onipresente, não vai dominar tudo, mas depois que ele tem certo domínio do português, quais são os idiomas que ele deveria aprender? Espanhol, francês, italiano. E se sobrar um tempinho, o inglês. Mas antes, o inglês é um idioma universal. Dane-se! A gente está tratando aqui de vida intelectual. Ah, mas antes eu preciso para botar no meu currículo. Novamente entra o espírito materialista do brasileiro. O cara não quer aprender inglês para ler Shakespeare. Ele quer aprender inglês porque ele tem que botar no currículo dele. Veja. E eu acho o inglês um idioma, não é um idioma que me chama a atenção. Isso é eu, claro, opinião minha. Não é um idioma que me apraz. Eu sempre digo, eu prefiro aprender o alemão, que parece que é um idioma de bruxo, né? Do que aprender inglês. Claro, uma hora ou outra eu vou ter que parar para estudar o inglês, né? Isso um dia vai acontecer, mas não tenho essa ênfase, por exemplo, como eu tenho vontade de aprender o francês, o italiano, o espanhol. Entendeu? Não é um idioma que me aguça o meu espírito. Então, quando nós analisamos o idioma, a gente percebe toda essa dimensão, voltando aqui, né? Dançante. E fechando um parênteses e voltando para cá, senão vou embora. Quando a gente analisa essa dimensão dançante, a gente vai observar que o papel do referente é muito importante e que o pretérito, por exemplo, como eu falei, acabei de falar, ainda é mais que perfeito, na sua dimensão de simplicidade, simples, é sempre usado em textos poéticos. Pegou? Fora. Já está indicando o que aconteceu no passado. Fora. Tivera. Servira. Tá entendendo? Então, perceber essas nuances do nosso idioma é extraordinário. Porque você começa a ter uma certa compreensão mais aguçada da literatura, da poesia, e aquilo vai se desabrochando. Então, para terminar, né? Pretérito mais que perfeito no indicativo, possui sua dimensão simples e sua dimensão composta. Vamos ver aí exemplos que eu coloquei. Dimensão simples. Eu estudara. Dimensão composta. Eu tinha estudado. Tu estudaras. Eu tinhas estudado. Estudado. Ele estudara.
Ele tinha estudado. Nós usamos sempre o composto. Seria muito, eu acho muito mais bonito ou simples. Muito mais bonito. Mas se você falar assim, o povo vai achar estranho, né? Vai achar estranho. Mas ler a poesia brasileira, você vai pegar essas dimensões e você vai captando. Entendeu? Depois eu vou passar alguns textos de alguns poetas brasileiros e você vai perceber isso. A boniteza do nosso idioma. Então, dimensão simples, dimensão composta. Botando em 2 exemplos, né? Eu estudara, eu tinha estudado. Qual nós usamos aí? Usamos o composto. O simples é mais para textos poéticos. Então, vamos perceber verbos, 3 verbos aí: encontrar, merecer e admitir. Eu encontrara, eu merecera, eu admitira. São o quê? São pretéritos mais que perfeito, mais que perfeito, simples. Entendeste? Então, eu encontrara, tu encontraras. Aí lembra lá da primeira, segunda, terceira pessoa? Porque é importante você ir estudando e memorizando isso. Porque quando você vai avançando, aquilo vai aparecendo. Tá entendendo? Eu vejo, se você não captar, por exemplo, o que é a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, no singular e no plural, fica meio complexo você estudar e seguir. Então, eu encontrara. Estou usando o pretérito mais que perfeito, simples. E o eu aqui aparece como primeira pessoa no singular. E assim sucessivamente. Tu merecera, eu admitira. Aí vem, tu encontraras, tu mereceras, tu admitiras. Ele encontrara, ele merecera, ele admitira. Nós encontráramos, perdoe, tem o acento agudo aí no A. Nós mereceramos, nós admitíramos. Vós encontrareis, vós merecereis, vós admitireis. Eles encontraram, eles mereceram, eles admitiram. Já indica o passado, por isso que eu falei, memoriza o passado que fica mais fácil você ir pegando devagarzinho as nuances do imperfeito, perfeito e mais que perfeito. Então, terminando, pretérito mais que perfeito na dimensão composta. Aí eu coloquei 2 informações para você memorizar. Pegue a primeira informação, primeiro ponto. As formas compostas do pretérito mais que perfeito são muito utilizadas na língua informal. Ou seja, a língua que a gente conversa. Lembra? Vou voltar lá. Aí, ó. Composto. Eu tinha estudado. Essa é a forma que a gente vai falar. Vamos supor, cheguei na igreja. E aí, velho, você estudou o livro de Apocalipse para pregar? Pô, estudei. Eu tinha estudado. Tinha estudado. Chega lá. Ontem você estudou o livro de Apocalipse? Pô, velho, eu tinha estudado. Mas falta muita coisa em me compreender ainda. Entendeu? Então, quando você presta atenção e, e veja no seu cotidiano, quando você conversar com alguém e você precisar falar algo do seu passado no presente agora, preste atenção que você vai sempre usar muitos pretéritos perfeito, mais que perfeito, do indicativo na dimensão composta.
Entendeu? Então, continuando, ele apresenta, né? Continuando no primeiro ponto. Ele quem? Pretérito mais que perfeito composto. Ele apresenta uma forma num modo indicativo e outro no modo subjuntivo, que foi o que eu falei nesse slide aqui. Então, o pretérito mais que perfeito tem o lado composto e o lado, ou melhor, o lado indicativo e o lado subjetivo, que são compostos, né? Então, o lado indicativo, nós vemos o verbo conjugando-se na dimensão perfeita e imperfeita. No modo subjuntivo, temos a conjugação do verbo de modo imperfeito. Somente imperfeito. O imperfeito é aquilo que aconteceu no passado, mas teve que passar por um processo de estacionamento. Parou de acontecer. Teve que ser finalizado, não teve que dar continuidade. Aí, novamente, a gente volta aqui, ó. Pretérito imperfeito refere-se a uma ação anterior ao momento da fala que, no tempo passado que a que pertence, não foi finalizada. Segundo ponto. Da mesma maneira que no tempo simples, ele quem? Pretérito mais que perfeito composto. Ele é usado para indicar uma ação situada no passado e que ocorrerá antes de outra também no passado. Lembra, pretérito perfeito? Esse segundo ponto eu já falei quando eu trabalhei a dimensão aqui do pretérito mais que perfeito, quando eu isolei, né? Vamos dizer assim, sem problematizar a dimensão simples e a dimensão composta. Então, antes de pensar a dimensão simples e composta, vamos dizer que eu resumi o que é pretérito mais que perfeito. É um tempo verbal empregado para indicar uma ação passada que ocorreu antes de outra, também no passado. Como, por exemplo, quando o policial chegou, a confusão já tinha passado. Duas dimensões, dois referenciais que aconteceu no passado, onde eu verbalizo aqui agora. Então, o pretérito mais que perfeito possui a dimensão composta no indicativo. Eu tenho estudado, eu tenho aprendido, eu tenho descoberto. Então, o pretérito perfeito aí, você pode perceber aí, né? O verbo estudar, o verbo aprender e o verbo descobrir. O verbo estudar, verbo é o quê? É aquilo que indica ação. Então, toda vez que a gente vai estudar isso, toda vez que você for procurar um sujeito, claro que isso não vai entrar aqui agora, isso é quando a gente for estudar, fazer análise sintática, né? Não entra nas 10 leis gramaticais, as 10 classes, mas quando você for estudar análise sintática, quando eu começar a trabalhar a análise sintática aqui, a gente vai perceber um macete para a gente descobrir um sujeito de uma oração. Por quê? É só você perguntar. Por exemplo, eu tinha estudado. Aí você faz a perguntinha. Quem tinha estudado? Aí você vai responder. Eu. Logo, o sujeito dessa oração, dessa frase, é eu. Então, sempre pergunte pela ação. Quem está cometendo aquela ação? Que ação? Ação verbial. Porque todo verbo conjuga-se. E como assim conjuga-se? Conjuga-se no passado, presente e futuro. Eu vou estudar. Eu tinha estudado. Eu estou estudando. Veja que o verbo estudar está conjugando-se. Aí você pergunta quem ia estudar? Quem está estudando? Quem estudará? A resposta é o sujeito. A gente vai entrar nisso, mas não agora, só para você já começar a perceber o que é análise sintática. Então, pretérito mais que perfeito composto indica essa dimensão, né?
Então, existe o pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto, e aí o futuro composto. Eu não vou trabalhar o futuro composto porque vai acabar acontecendo uma vai acabar desconstruindo naquilo que eu tinha dito, né? Do sempre lembrar do passado, né? A gente está trabalhando aqui em pretérito, e aqui é bem importante você memorizar isso. O pretérito mais que perfeito composto também é conjugado no modo subjuntivo. Como assim no modo subjuntivo, Anderson? O que significa isso? Subjuntivo. Nós voltamos para esse slide aí. Subjuntivo é o verbo que se conjuga somente no pretérito imperfeito. E o que é pretérito imperfeito, Anderson? É aquilo que é uma ação que não foi finalizada. Uma ação que não foi finalizada. Como, por exemplo, a polícia que chegou, queria acabar com a confusão, mas a confusão já tinha terminado de alguma forma. Então, houve aí um finalizar, né? Então, pretérito mais que perfeito, o composto também é conjugado no modo subjuntivo. Nesse caso, ele é empregado para se referir a um evento anterior a outro evento no passado. Já expliquei isso, então não precisa falar novamente, né? Pretérito perfeito composto no subjuntivo é formado pelo auxiliar ter ou haver no presente do subjuntivo. Então, tenho, haja, tenhas, hajas, tenha, haja, tenhamos, hajamos, tenhais, hajais, tenham, hajam. Como, por exemplo, eu coloquei, né? Tenha escrito. Então é isso. A gente trabalhou os pretéritos. É claro que eu dei uma resumida e tentei dar aqui um embasamento, a grosso modo, bem simples. Tentei o máximo possível tirar todo o peso tecnicista, científico, né, que tem em cima do nosso idioma. Sempre usando o exemplo da realidade concreta. Mas no próximo vídeo ou na próxima aula a gente vai continuar trabalhando aí do verbo, porque tem algumas coisinhas que a gente precisa mapear. Eu vou trazer um resumo geral do que é o verbo e a gente passa para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar de modo bem contundente o advérbio. Aí a gente adentra numa outra coluna. Por quê? Porque do advérbio até a interjeição nós vamos encontrar classes gramaticais invariáveis, ou seja, que não sofre flexão. Ou seja, não sofre flexão de número, gênero e grau. O advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Eu sempre digo isso, né? Do advérbio à interjeição é mais simples de se entender. É mais simples de se entender. Então é isso. Essa foi a nossa, se não me engano, 10ª aula, ou 9ª aula. Me perdoe se eu errei qual aula a gente está. Em qual aula, né, a gente está. Mas, próxima aula a gente vai continuar ainda trabalhando o verbo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.